introdução que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã está em Ezequiel 47. Abre a sua Bíblia aí, por favor. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo número 1. Nós vamos iniciar esse tempo nessa manhã lendo uma palavra que fala justamente sobre profundidade. Uma palavra que fala sobre nós encontrarmos no Senhor níveis mais profundos de experiência com Ele. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 12. Quero convidar você a ler essa palavra com muita atenção, mesmo sentados, mas com reverência ao texto bíblico, com reverência ao nosso Deus. A palavra do Senhor declara assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar a volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que me dava agora pelos joelhos. Mediu mais 500 metros, e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio, que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio, e quando eu cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então ele me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão, e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do mar morto se tornaram saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes no mar grande, mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Somente até aqui, feche seus olhos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela adoração do teu povo até esse momento. E agora, Senhor, nesse ambiente que encheu-se da adoração, esse ambiente, Senhor, que foi preparado para recebermos agora a tua palavra, seja, Senhor, um ambiente de revelação, um ambiente de maturação na tua presença, Senhor, que possamos crescer através da tua palavra nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada discípulo nesse lugar. Abra cada coração. Espírito Santo, o Senhor pode ministrar nos corações, e é isso que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, tema da mensagem nessa manhã: um novo nível de profundidade. Tema da mensagem: um novo nível de profundidade. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós encontramos um profeta que profetizou em 3 fases diferentes. Quando a gente olha com atenção o texto inicial, lá no capítulo 1, nós vamos ver duras advertências do profeta do Senhor ao povo de Deus. E a gente já vai ver em maiores detalhes como que o livro vai se desenrolar.
Mas quando chegamos no capítulo 47, passando por todo o livro do profeta Ezequiel, nos deparamos com essa visão, um rio que nasce no templo do Senhor e que percorre toda a região. E esse rio, por onde ele vai passando, efeitos são causados, situações são desenroladas e frutos são gerados. Esse rio vai passando e todo lugar que ele passa não permanece mais da mesma maneira. E é curioso também que por onde esse rio vai passando, nós vamos identificar também nesse texto níveis de profundidade. Esse rio começa raso, mas ele vai tomando uma proporção, uma profundidade enorme, até o ponto do profeta declarar: já não é possível mais colocar os pés no chão, já não é possível mais passar andando, é necessário atravessar nadando. Esse texto nos apresenta, Zelinha, um novo nível que nós podemos viver em Deus, e o Senhor tem essa experiência para vivermos hoje também. Eu quero começar falando aqui o primeiro ponto da mensagem, a fonte do rio. Qual é a fonte desse rio? Quando nós olhamos para o texto no versículo número 1, o texto vai dizer para nós: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía debaixo do limiar do templo, ou em outras traduções, a água saía debaixo das portas do templo. Quando Ezequiel tem aquela visão, Rogério, ele vê o templo do Senhor, e quando ele chega diante das portas do templo, Marcos, ele vê água saindo. Ele vê água saindo daquele ambiente e águas que vão percorrer todo o ambiente que ele vai andar também depois. Conforme eu falei no início da mensagem, o livro do profeta Ezequiel é dividido em três partes, e entender isso vai nos ajudar a entender também essa palavra. Do capítulo 1 até o capítulo 24, você vai encontrar aí mensagens de juízo contra Israel. Você vai encontrar, irmão Ronaldo, exortações duríssimas do Senhor contra o seu povo. Quando nós chegamos na segunda parte do livro do profeta Ezequiel, do capítulo 25 até o capítulo 32, nós vemos agora exortações, juízo de Deus contra as nações estrangeiras que atacaram Israel. Israel cai. O pecado que está sendo anunciado na primeira parte leva o povo a cair, a fracassar, a ruir, e as nações que atacaram Israel são agora advertidas através da palavra do Senhor. E o livro termina no capítulo 33 até o 48 com palavras, com consolação de Deus sobre Israel. Deus termina dizendo, Rafael, que ele vai fazer tudo novo, agora por ele, na vida do povo. Então nós encontramos isso aqui, um povo que está sendo exortado, que não ouve a exortação, que cai, que fracassa no seu pecado, mas que termina com uma promessa de restauração da parte do Senhor. E aí eu quero fazer um link aqui com vocês sobre uma coisa. Do templo do Senhor existe, William, uma fonte de água. Você pode repetir isso para você gravar bem? Diga assim: do templo do Senhor há uma fonte de águas. Isso é importante assimilar, porque quando nós olhamos para a história do povo de Israel, Carla, nós vemos que o povo se desviou caindo na idolatria. O pecado de Israel foi a idolatria. E que idolatria foi essa, Ricão? Nós olhamos para a palavra e vemos que Israel deixou de servir apenas ao Senhor e passou a cultuar Baal e Azerá. Você já ouviu eu falando sobre essas duas entidades? E eu quero focar especialmente em Baal. Por que o povo começou a adorar Baal? Porque Baal era o deus do clima. Baal era o deus pagão que os povos que adoravam a ele, os cananeus, diziam o seguinte: quem adorar Baal, Patrícia, vai receber chuva, vai receber ventos na proporção certa, vai receber o sol, tudo vai caminhar normalmente.
Por que então, Camille, que o povo deixa de adorar somente ao Senhor e passa a adorar a Baal? Porque deixaram de confiar na providência que vem do Senhor. A incerteza tomou conta do coração e fez o povo abandonar a crença única no Senhor para cair no pecado de idolatria, adorando Baal. Eles acreditavam que a chuva viria, se eles dessem essa forcinha, adorando Baal, nós teremos chuva com toda certeza, porque as pessoas ao nosso redor assim declaram e assim vivem também. Só que a visão que o Senhor dá no final do livro, é interessante, Edgar, o livro encerra mostrando que do templo do Senhor tem fontes de águas. Por que é importante a gente entender essa conexão? O povo caiu desacreditando de que o Senhor enviaria as águas quando fosse necessário. O povo parou de confiar, Cristina, porque eles pararam para pensar que Baal mandaria a chuva, mas o Senhor declara no final da sua profecia para aquele povo: quem manda a água que vocês precisam sou eu. As águas saem do templo do Senhor, ela não vem de Baal. O Senhor termina lembrando o povo disso. Não é em Baal que vocês devem confiar, mas é no Deus que habita nesse templo que você está enxergando aí, Ezequiel. O templo que Ezequiel está vendo não é um templo material, é a habitação do Senhor, é a presença do Senhor. O significado desse templo nessa visão é a presença de Deus, e é da presença de Deus que vem as águas. Esse texto nos ensina e começa a chamar a nossa atenção que a fonte das águas que nós precisamos nas nossas vidas é o nosso Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos abrir o nosso coração nessa primeira palavra desse propósito de 50 dias, é deixar de lado a desconfiança do poder do nosso Deus e voltar a ter a certeza que a fonte das águas que me dão vida é o meu Senhor. Eu não preciso andar vacilante por aí, procurando outras opções para suprir a minha vida. Se a minha confiança estiver depositada inteiramente no Senhor, eu vou ter essa certeza e vou carregar comigo as águas que eu preciso para viver, vem da presença do meu Deus. O segredo da minha vida ser uma bênção é estar cada dia mais próximo desse Deus a quem eu sirvo, ser fiel a esse Senhor em todo o tempo. Ele é a fonte das águas que eu preciso. Quando o povo abandona o Senhor para seguir Baal, eles se deixam levar pela cultura do entorno. E amados, nós também estamos expostos a esse risco constantemente, quando somos influenciados pela cultura de que determinados comportamentos, determinadas atitudes vão surtir mais efeito do que a atitude de obediência ao Senhor. Nós caímos no mesmo erro que esse povo caiu, quando deixamos que a cultura nos conduza e não mais a palavra do Senhor, como nós falamos aqui na escola dominical nessa manhã. A cultura não pode ser o vento que conduz a vela do seu barco, não pode. Nós não podemos ser conduzidos por ela. A fonte das águas é o nosso Deus. E nós precisamos nesse período estreitar a nossa relação com Deus, a nossa intimidade com Deus, porque não adianta eu dizer que eu vivo intimidade com Deus, se no meu dia a dia não há um espaço especial dedicado para Ele na minha vida. A minha vida precisa ser vivida em torno desse Deus. Pastor, essa palavra eu já conheço, pastor, essas verdades eu já conheço, mas infelizmente, na correria do nosso dia a dia, muitas vezes nós somos engolidos pela rotina e nós deixamos de lado a fonte das águas que nos mantém de pé. Nós precisamos ouvir o óbvio constantemente na nossa caminhada, porque é o óbvio que nos mantém de pé e é a falta do óbvio que nos faz cair. O povo deixou o Senhor de lado, porque deixou de confiar que o Deus Criador dos céus e da terra mandaria a água necessária para os animais viverem, para as plantas crescerem, para tudo correr bem, para a sobrevivência deles. Quando nós passamos a pensar que o Senhor pode em algum momento vacilar conosco, nós abandonamos o Senhor e corremos rapidinho para Baal. Nós corremos na direção de coisas que não deveriam ocupar espaço na nossa vida.
Então eu quero começar esse propósito dizendo isso para você: a fonte das águas de vida na nossa vida é o Senhor. Pastor, como que eu posso ter vida abundante no meu dia a dia? As ansiedades têm me engolido, as preocupações têm me engolido. Pastor, as lutas estão me envolvendo, eu estou caindo no desespero. Pastor, eu quero achar vida abundante. Aproxime-se cada dia mais do seu Senhor. Viva uma fé verdadeira com o Senhor, uma fé ousada, uma fé capaz de confiar, mesmo que o cenário não aparente resposta para a sua vida, mesmo que eu não veja sinais de aparência de grande chuva, eu vou viver como o profeta do Senhor viveu. Eu vou ver uma pequena nuvem e eu vou declarar, eu vou me preparar porque vem chuva forte aí, porque esse sinal é sinal do meu Deus. Então o Senhor começa mostrando isso para o seu povo através do profeta. As águas vêm do templo do Senhor. O segredo é viver uma vida espiritual ativa, fiel, fervorosa. Só que o segundo ponto da mensagem, ela vai nos levar além disso. Segundo ponto para a nossa reflexão nessa manhã: a profundidade do rio. A profundidade do rio. E eu quero atentar com você um detalhe nesse texto. Olha o que diz aqui o versículo 3 do capítulo 47. O homem saiu para o leste, e tendo na mão um cordel de medir, ou seja, uma corda, uma trena daqueles tempos lá, né? Ou como eu falei aí uma vez, o pessoal me zoou, a fita métrica, né? Ele tinha ali um cordel para medir, e ele mediu 500 metros. E o que ele faz? Repete aí comigo, diga assim: e me fez passar pela água. E aí o texto segue, que me dava pelos tornozelos. E aí agora o versículo 4, ele mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e de novo, me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já um rio, que não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Perceba uma coisa aqui: queiramos ou não, aceitemos essa verdade ou não, Edmilson, sempre existirá um nível mais profundo. Queiramos viver isso ou não, sempre vai existir, Denise, uma possibilidade real de viver uma experiência mais profunda com Deus. Sempre teremos, Clara, sempre será possível viver algo a mais, algo melhor. Essa realidade está colocada diante de nós, ela não muda. Estava lá e Ezequiel constata isso. A cada passo que ele dava para frente, as águas iam aumentando. E é interessante que não adianta só saber que essas águas profundas existem, Gabriel, é necessário também passar pelas águas. Note aqui que vai repetir no texto, Marcos, essa expressão 4 vezes. Ele mediu e me fez passar pela água. E ele mediu e me fez passar pela água. Ele mediu e me fez passar pela água. Ele toma ciência de que existe um nível mais profundo e o que ele faz? Passa pela água e atinge aquele nível. Ele toma ciência, é possível na minha vida viver algo mais profundo, e ele passa pelas águas e constata isso agora como algo real na vida dele. Amados, a gente tira uma lição aqui desse trecho. Um fato que não devemos ignorar é que a profundidade do rio vai variar de acordo com a progressão na caminhada com Deus. Eu só vou experimentar as águas que hoje molham o meu tornozelo, molhando agora o meu joelho, na medida que eu avanço na caminhada com Deus. As águas que agora batem no joelho, só vão bater na minha cintura, na medida que eu avanço na caminhada com Deus. Eu preciso progredir para chegar ao nível das águas que eu só posso passar nadando. Pastor, como que eu vou
progredir na fé, me entregando ao Senhor de uma maneira confiante, cada dia mais. É impressionante como a gente olha para a vida de outras pessoas e a gente sempre constata isso, Odaleia, é possível viver um nível de fé ainda mais grandioso do que eu já vivo atualmente. É possível confiar no Senhor ainda mais. É possível experimentar o Senhor de uma maneira ainda mais forte. E por isso eu não quero só tomar ciência, eu quero passar por essas águas também. O Senhor nos chama a passar por essas águas. O Senhor nos chama nesse ano a darmos passos que ainda não demos. O Senhor nos chama a viver experiências de fé que ainda não vivemos. Amados, às vezes a gente fica com receio de dar um passo a mais. E eu quero dizer uma coisa aqui para você com toda sinceridade do coração e com todo o temor do Senhor. Existem certos confrontos de Deus na nossa vida que por vezes a gente sabe que existem. A gente sabe que existem coisas que o Senhor ainda tem para tratar na nossa vida, mas a gente se dá por satisfeito pelo nível de água que nós já atingimos. E às vezes a gente fica com receio de que se o Senhor tratar naquela área, aquilo vai doer, aquilo vai machucar, mas eu digo para você que é passando pelas águas que a gente vai se molhar mais no Senhor. É permitindo que o Senhor nos leve a mais profundidade. É permitindo que o Senhor molhe mais partes do nosso corpo. É permitindo que todo o controle se perca para viver na dependência do Senhor. É interessante que o texto vai nos mostrar aqui que chegou num ponto em que não era mais possível passar andando. Sabe qual é a imagem que me vem na mente aqui, irmã Elza? Os pés não tocam mais o chão. Não é possível mais controlar o que está debaixo dos meus pés. Agora, Samire, eu tenho que nadar nessas águas. Agora eu tenho que deixar que o Senhor me conduza por essas águas, porque os meus pés, que um dia tocavam e controlavam o solo, agora não encosta mais no chão. E é nesse nível, é nesse ponto que o Senhor nos leva a viver as coisas grandiosas. É nesse nível agora que o Senhor nos leva a viver as coisas maravilhosas, o extraordinário. É quando nos entregamos por completo nas mãos do Senhor e os nossos pés não tocam mais o chão. É necessário a gente buscar esse nível de profundidade com o Senhor. Deixar que o Senhor cuide de cada área da nossa vida. E aí uma reflexão que a gente faz olhando para isso é o seguinte: o meu crescimento na graça do Senhor e o aumento da profundidade das águas precisam estar de acordo, corresponder com o tempo que eu vivo ao lado do meu Deus. A cada tempo que vai passando na minha vida, eu não posso me conformar em permanecer no mesmo nível. Eu não posso me conformar em viver no ano de 2024 o mesmo nível de entrega e de experiência espiritual do que eu vivi em 2023. Eu preciso viver algo novo, eu preciso viver algo diferente, eu preciso viver experiências novas, eu preciso que o Senhor me proporcione isso. E isso só vai acontecer na medida que eu passar pelas águas. Isso só vai acontecer na medida que eu progredir nessas águas, que eu avançar nessas águas. Ezequiel é chamado a sempre ir para frente nas águas. Dá mais 500 passos, ou 500 metros de passos aí, Ezequiel. Anda mais um pouco, até chegar ao ponto dessas águas te molharem por completo. Essas águas têm sempre uma profundidade maior. A 1,5 km da nascente, o rio agora só é possível atravessar nadando. A quantos quilômetros da fonte da nossa primeira experiência nós estamos? Eu vou repetir essa pergunta. A quantos quilômetros do nível da primeira experiência da sua vida você está hoje? Quando você teve a sua primeira experiência com Deus, ela te impactou, ela molhou a sua vida num certo nível. Só que a gente não pode se conformar em viver sempre naquele mesmo nível. É necessário distanciar cada dia mais para viver experiências cada vez mais profundas. Senhor, eu quero viver isso. Nós queremos viver isso. O que é que nós, como igreja aqui, MEFRE, Igreja Metodista em Freguesia, o que essa igreja ainda não viveu nesses 24 anos de vida que a igreja tem até hoje, que o Senhor tem guardado para nós vivermos agora? O que o Senhor tem preparado para a sua família que você ainda não viveu e que você tem que viver nesses dias atuais agora? Que nível de confiança você ainda tem que experimentar que você ainda não experimentou? Não se prenda nos níveis já atingidos lá atrás. Como está a sua experiência com a palavra do Senhor? Como está a sua experiência na oração?
Como está o seu desenvolvimento na fé, através de cada ato de busca na sua vida? Você tem progredido? Ou na pior das hipóteses, nós temos regredido? Porque pior ainda do que estagnar é voltar atrás. As águas que antes batiam no meu joelho, agora batem no meu tornozelo, pastor. As águas que um dia molharam até a minha cabeça, hoje já nem me molham mais. Esse tempo o Senhor te chama a mergulhar novamente nessas águas, que é possível voltar adiante. O Senhor tem isso para nós. E o Senhor ainda pergunta para o profeta no versículo número 6. Olha aí o que diz a palavra. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? O que significa essa pergunta aqui nesse texto? O que significa? Significa o seguinte: você entendeu o que você acabou de ver? No nosso caso aqui, você entendeu o que você acabou de ouvir? Você entendeu a mensagem que você está recebendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você, o que o Senhor está falando comigo? Nós precisamos nos aprofundar mais. Nós precisamos e entender também que se aprofundar mais é se permitir ser confrontado mais pelo Senhor, porque o nosso pecado vai ser ainda mais confrontado. Mas é justamente nesse confronto que nós encontramos ainda mais vida. É nesse confronto que nós encontramos ainda mais a bondade e graça do Senhor envolvendo a gente. E a nossa confiança no Senhor aumenta cada dia mais. Então essas águas nascem no Senhor e elas vão se aprofundando cada dia mais. E eu fecho essa palavra. Terceiro e último ponto: os efeitos do rio. Os efeitos do rio. E aí eu quero continuar a leitura com você no versículo 8, que diz assim: então ele me disse, essas águas correm para a região leste, e descem ao vale do Jordão, e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares onde esse rio passar, terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. E aí o final, versículo 12, vai dizer assim: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto, produzindo frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. E agora, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Quais são os efeitos desse rio? Nós já entendemos onde ele nasce, onde nós o encontramos. Nós já entendemos que precisamos mergulhar cada vez mais fundo nesse rio. E agora, Rafael, quais são os efeitos desse rio na vida daqueles que têm contato com ele? Nós podemos destacar 3 coisas aqui: fertilidade, cura e vida. Fertilidade, porque todo aquele que está encharcado das águas desse rio, Celinha, geram vida. Fertilidade, porque todos aqueles que estão encharcados dessas águas não são mais canais de morte nesse mundo, mas canais de vida do Senhor. Quando nós encontramos o caos, nós chegamos lá encharcados dessas águas e nós fazemos com que a vida do Senhor seja brotada naquele lugar, porque Jesus declarou lá em João capítulo 7, ele pega essa passagem de Ezequiel e ele traz para si dizendo: eu sou a água da vida, todo aquele que beber de mim nunca mais terá necessidade dessas águas, e de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Ele fala a mesma coisa com a mulher samaritana em João capítulo 4, quando ele declara: quem beber dessas águas nunca mais terá sede, e fluirão de dentro de si rios de águas vivas. Jesus fala para a samaritana no capítulo 4, para os judeus no capítulo 7, dizendo isso para nós. Quando nós temos contato com esses rios, onde nós chegamos, se houver morte, vai passar a haver vida, porque de dentro de nós fluem essas águas. Nós precisamos tomar posse dessa palavra de uma forma real. Quando nós entendemos que essa palavra é verdadeira, e nós encontramos morte na família,
nós chegamos e levamos vida lá, porque quem entra em contato com esse rio gera vida, a fertilidade sobre aqueles que se molham com essas águas. Além disso, o texto também nos mostra que tem cura. Onde a água passa, vai havendo cura, vai havendo restauração. Tudo aquilo que era árido, tudo aquilo que era seco, tudo aquilo que estava condenado, quando essas águas passam, quando molham, aquilo que estava condenado agora está curado, tudo se faz novo de novo, tudo é restaurado novamente. Os dons que enferrujaram agora voltam a ter vida e passam a ser úteis novamente, são desenterrados. Onde essas águas passam, as coisas que foram morrendo na nossa vida, elas são restauradas pelo Senhor. A alegria renasce, a esperança renasce, a fé renasce, e nós vivemos agora uma vida saudável na presença do Senhor. É necessário molhar dessas águas, principalmente de tudo a vida. O texto vai dizer para nós no versículo 12, que eu li com você aqui no final, que as árvores plantadas próximas desse rio, na beira desse rio, elas crescem, as folhas não murcham, os frutos são gerados todos os meses, a cada mês, e principalmente, o texto vai dizer no final, seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Conforme eu falei no início, a palavra do Senhor em diversos textos nos compara a árvores. Salmo 1 vai dizer que aquele que ama a lei do Senhor é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Nós somos comparados a essas águas. E eu quero finalizar essa palavra nessa manhã, deixando isso aqui para você. A árvore encharcada por essa água em suas raízes se torna canal de alimento e de cura também na vida daqueles que estão no entorno dela. Seus frutos servirão de alimento. O que isso significa, pastor? As necessidades que estão no meu entorno serão saciadas pelas bênçãos do Senhor que vão fluir através da sua vida. Trazendo para a realidade, traga para a tua realidade. Quais são as necessidades que existem dentro do seio da sua família? E quando eu falo necessidade, não falo apenas de necessidades físicas, eu falo de necessidades da alma. Eu falo de necessidades espirituais. Eu falo da vida daqueles que um dia estiveram na presença do Senhor e que hoje estão secos. A palavra vai dizer para nós que da nossa vida, alimento existirá para alimentar aqueles que hoje estão perecendo. Da nossa vida, as folhas que brotarem de nós servirão de remédio. Seremos instrumentos de cura do Senhor. Se tem uma coisa que alegra o coração é saber que nós somos instrumentos de cura nessa geração. Se tem uma coisa que alegra é poder ouvir testemunhos de pessoas que se achegam a nós, poder dizer, nesse lugar, no meio dessas pessoas, eu estou sendo curado. Amados, a nossa maior alegria tem que ser essa. Quando nós somos encharcados por essas águas, a nossa maior alegria passa a ser a ver a cura na vida das outras pessoas. O que eu quero ver é salvação naqueles que estão perdidos lá fora. O que eu quero ver são pessoas destruídas entrando e tendo a sua vida restaurada. O que nós queremos ver é isso. Só que a nossa alegria só vai mudar se nós nos molharmos nessas águas. E infelizmente, muita gente se conduz por outras alegrias por aí afora porque perderam contato com esse rio. E conforme eu falei aqui anteriormente, Jesus declara que Ele é esse rio. João capítulo 7, João capítulo 4, Jesus vai declarar que Ele é essas águas que nós acabamos de ler. Quer viver isso na sua vida? Estreite o seu relacionamento com Jesus. Conheça Jesus mais e mais. Leia os evangelhos. Qual foi a última vez que você pegou os evangelhos para ler de ponta a ponta? Para olhar para a vida de Jesus e perceber ali o que Ele quer que eu viva? Qual foi a última vez que você olhou para a vida de Jesus e falou, Senhor, eu tenho que aprender de Ti, o Senhor é a minha referência maior, o Senhor é a referência da minha vida, o Senhor é o meu Senhor de fato. Nós precisamos nos encharcar dessas águas,
menos da cultura e muito mais de Jesus. Mergulhar nesse rio e viver, de fato, 50 dias de profundidade. Nós vamos viver nesse tempo, então, esse mergulho. E eu quero te convidar a entrar nessas águas junto comigo, em nome de Jesus.